queridos professores, sejam todos muito bem-vindos. Olha, toda a equipe aqui, nosso estúdio, estávamos ansiosos para ter esse momento com vocês e compartilhar, não é? Todas as ideias que Deus tem trazido ao nosso coração e a gente assim, sabe, se dedica confeccionando, preparando alguns visuais, alguns recursos didáticos para estimular cada um de vocês a produzirem o material e ensinarem a palavra de Deus. E que coisa boa saber que a nossa revista maternal traz, né, algumas ideias aí que, claro, a nossa finalidade é estimular o nosso desejo e a nossa oração é que você esteja assim motivado a ensinar a palavra do Senhor para os bebês, para as crianças até os 3 anos de idade, que é a turminha do maternal, que até elas mesmas, né, estão estudando e aprendendo com você o livro de 2 Coríntios, que vem aí, né, dizendo: Paulo escreve para os amigos. Ué, 2 Coríntios para a turminha do maternal? Sim, por que não? Papai e mamãe estão lá na sala de aula, na escola dominical, e você vai trabalhar na linguagem da criança os conceitos, os ensinos, que a gente sempre diz com um objetivo apenas. Nós vamos ensinar e transmitir a palavra do Senhor para os nossos pequeninos. E vamos lá? Acompanhe comigo a lâmina aí. A nossa lição de hoje é de número 7, que diz assim: a alegria de Paulo. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a alegria de Paulo. E você encontra sobre isto aqui, na palavra do Senhor, no livro 2 Coríntios, no capítulo 7, apenas os versículos 4 a 7. Então você, papai e mamãe, você, professora, os avós também podem entrar nessa. Sejam bem-vindos a esse time. Aproveite o tempinho que você tem com os seus pequeninos e ensine a palavra de Deus para eles, tá bom? E olha o objetivo aí, o que diz? Olha, pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que os amigos nos trazem alegria. Oh, coisa boa! É por isso que é bom ter amigos, né? Aliás, desde a lição passada, nós também falamos como é bom ter amigos. E na lição de hoje a gente vai mostrar que Paulo ficou muito feliz. A alegria de Paulo, né, está aí sendo narrada e está registrada no livro de 2 Coríntios 7, 4 a 7. Tá certo? Agora, o versículo de hoje, que é o guardando no coração, olha o que diz aí, acompanhe comigo. A alegria do Senhor é a nossa força, isso mesmo. Isso está escrito no livro de Neemias 8 e 10, tá bom? E aí, para falar a alegria do Senhor é a nossa força, bom, a criança não entende ainda esse conceito de força. Como é que ela vai saber disso? Como é que ela vai entender o que você está falando para ela? Primeiro, nossas crianças, tanto bebês quanto a turminha de 2 a 3 anos, tudo que for ensinar para ela, você fique pertinho dela. Olhe nos olhos da sua criança, tá bom? E isso é importante, sempre mostre algo para ela, porque ela precisa do concreto, ela precisa de algo que ela possa ver para ela compreender as suas palavras. Então, se nós temos aí a intenção de mostrar para a criança que a alegria do Senhor é a nossa força, aí na revista do professor eu trago 2 sugestões para você. Para os bebês, você pode, né, conversar com eles, estando com eles no colinho, no bebê conforto ou no berço. Você repete, diz: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí pega um boneco, a naninha, levanta os braços e é forte. É desse jeito a criança vai compreendendo. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, olha,
Lembra daqueles bonecos articulados que você pode fazer de papelão, de emborrachado, que a gente chama de EVA? Olha que legal! E aí, com esses colchetezinhos, né, que a gente chama colchete bailarina, você pode confeccionar o seu boneco de maneira que ele venha mexer os braços. E o nosso menininho aqui é forte. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Mas é só os meninos que são fortes? Não, as meninas também são fortes. Olha só, né? E muito fortes. E aí você ensina brincando, usando o que a gente chama de ludicidade, tá bom? Então é desta maneira que você pode transmitir o ensino da palavra de Deus e os seus pequeninos irão compreender o que você está falando. Vamos lá os nossos recursos didáticos da história de hoje? Vamos lá, acompanhe comigo aí a lâmina que diz aí, um dos primeiros recursos didáticos da nossa história de hoje, não pode esquecer, é a palavra de Deus. Isso! Afinal de contas, o que você vai contar para os seus pequeninos é um assunto, um texto narrado aqui na Bíblia, não é? Então, mostre para eles sempre a Bíblia, tá certo? Depois, para os seus pequeninos, para os seus bebês, aproveite os bonequinhos de pano, como esses aqui que você está vendo. Chame as suas amigas aí da igreja. Vamos lá, gente! Vamos costurar. E aí, recriem, tá bom? Usem a imaginação de vocês, a criatividade de vocês. Produzam bonequinhos de pano, tudo costuradinho, com retalhos de tecidos, de algodão. Você pode, com a manta acrílica e enchimentos, você cria os personagens que você quiser, viu? Se todo mundo se unir, gente, vocês terão aí grandes e materiais lindíssimos que vocês são capazes de fazer. Esta é a nossa intenção, estimular cada um de vocês, tá bom? Então, você pode apresentar para as crianças, permitir que elas segurem os bonequinhos de pano, as naninhas. Tudo isso tá valendo para essa turminha. Nada de oferecer bonecos que elas possam arrancar, né, olhinho, alguma parte do corpo que a criança venha de repente colocar na boca, porque a turminha até os 3 anos de idade está nessa fase aí, não é, de gostar de que tudo vai à boca. Atenção redobrada para isso, tá bom? E aí, para as outras turminhas, aí até aos 3 anos, a nossa revista do professor vem dizendo, olha, existe aqui a lâmina, que é aquela folha que acompanha as figuras. Aí eu já recortei as figuras, já plastifiquei dos personagens da nossa história de hoje. Se você quiser, você pode, em uma caixa grande, montar um cenário ao ar livre ou aqui como eu trago para vocês. De feltro eu fiz esse círculo, as árvorezinhas tudo fofinhas. Olha só. Tá vendo? Isso aqui é rolinhos de papel, olha só, aquele papel filme que a gente tem na cozinha, sabe? Papel alumínio, pois é. Aí você reveste de retalhos de emborrachado, de feltros, enche com manta acrílica e olha que gostoso, e as crianças vão junto com você montar o cenário. Vamos à nossa história então? Vamos lá? Então, aproveite o momento que seu bebê está esperto e aí você mostra esses bonecos para ele e diz, olha que boneco mais fofo, mais engraçado. Ah, Paulo também está muito feliz. Olha aqui, Paulo, tá vendo? Ah, ele está muito feliz porque Paulo tem amigos e seu amigo Tito apresente um outro boneco. Muito prazer, isso aqui é Tito. Pois é, seu amigo Tito lhe trouxe boas notícias lá do pessoal da igreja de Corinto. Ai, que legal, Tito, é isso aí, muito bem. Ah, Paulo ficou tão feliz. Quem quer dar um abraço em Paulo? Quem quer dar um abraço em Tito?
pronto. Simples assim, você conta a história para o seu bebê. Porque para contar a história, algo para o seu bebê, é assim, é conversando, é narrando algo de maneira que traga uma mensagem curtinha e muito tranquila para o seu pequenino. Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, aí é legal também, né? Você senta com eles e aí prepara todo o cenário e diz: uau, que jardim bonito! Quem quer me ajudar a colocar as árvores no jardim? E olha as folhinhas. E assim você prende a atenção. E você diz assim: quantos amigos você tem? Vamos contar? 1, 2, 3. Quem sabe me dizer o nome de um amigo? Dê um tempinho para o seu pequenino ouvir bem e responder, tá bom? Depois você diz: aqui na Bíblia diz, um dia Paulo estava ali, né? Num jardim bonito, passeando. E aí a Bíblia diz que ele recebeu boas notícias do seu amigo Tito. Olá, Tito, tudo bem com você? Ah, sim, Paulo, eu trago boas notícias dos nossos irmãos lá da igreja de Corinto. E assim, olha só, Paulo ficou muito feliz, porque Tito deu boas notícias daqueles irmãos lá da igreja de Corinto. E ele ficou tão feliz e olha, é isso aí, Tito, muito bem. E os dois bateram longos papos, conversaram muito. E assim Tito pôde dar boas notícias e Paulo ficou tão feliz. É por isso que o título da nossa história é A Alegria de Paulo. Você também não fica feliz quando tem boas notícias dos seus amiguinhos, não é? Então, Paulo também recebeu boas notícias porque Tito disse que aquelas pessoas da igreja lá de Corinto, eles estavam com saudades de Paulo. E que estava tudo bem lá na igreja. Aê, Tito! Muito bem, palminhas para você. Muito legal ter amigos, né? A gente sente saudade deles também. Pois é, gente, que tal a gente orar e agradecer a Papai do Céu por cada amigo que temos? Vamos orar? Aí você pede que as crianças coloquem a mãozinha em posição de oração e repitam com você. Querido Deus, muito obrigado por cada amigo que eu tenho. Eu te amo, Papai do Céu. Tu és o meu amigo também. Amém. Pronto, que legal. É isso aí, pessoal. É muito gostoso contar, falar da palavra de Deus para os nossos pequeninos de maneira curtinha. Porque as nossas crianças até os 3 anos de idade, elas conseguem prestar atenção, mas se você for muito breve em sua mensagem. No mais, é cantar, é brincar, é falar a palavra do Senhor, mesmo quando elas estão fazendo aquela atividade da revista do aluno. E você vai repetindo para elas o versículo de hoje, que a gente chama de guardando no coração. Tá bom? E a música é Alegria Está no Coração de quem conhece Jesus. Aproveite essa música aí de 3 palavrinhas. E aqui, ó, enquanto elas estão cantando, distribua fantoches, bonequinhos para elas cantarem, sempre com os bonequinhos também. E na nossa revista, a revista do aluno, tem aquela atividade de pintar, de colorir, de uma maneira que as nossas crianças aproveitam o máximo, tá bom? Faça isso. Se você olhar a atividade, você diz, olha, é possível fazer essa atividade no coletivo? Você pode também. Você pode ler a atividade, produzir em um painel, permitir que a criançada, né, vá pintar, colorir com tinta guache ou com pincel mesmo, ou com giz de cera,
e você recomenda que o papai e a mamãe em casa ajude o seu pequenino a fazer de maneira individual a atividade. Combinado assim? Eu tenho certeza que o objetivo de cada atividade, que é fixar o conhecimento, ou seja, aquilo que eles ouviram você contar, eles irão lembrar. Isso vai ajudá-los a sempre aprender e memorizar. Combinado assim? Então, que Deus abençoe. Vamos lá, use a criatividade. Não se canse de ensinar a palavra do Senhor para cada um deles. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! A paz do Senhor Jesus, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para mais uma videoaula, esse momento tão esperado por nós, porque nós sabemos da nossa responsabilidade diante de Deus e por isso precisamos fazer o melhor que podemos para as nossas crianças, porque elas são o alvo do nosso trabalho, tá bom? E hoje nós temos uma lição super legal, você pode já observar aí o nosso cenário como recomendação desde o início, né? Na primeira aula, nós já orientamos o professor a preparar um cantinho todo especial para colocar o seu cenário da cidade de Coríntios, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a leitura da nossa revista. Pegue a sua revista. É interessante, professor, você ter ambas as revistas, do aluno e do professor, bem como a indispensável Bíblia Sagrada, porque é daqui que sai a nossa inspiração. Vamos agora fazer a leitura? Acompanhe com a gente a revista, a lição de número 7. Vamos ler juntos. Tema: alegria em servir a Deus e ao próximo. Encontrando o tesouro. 2 Coríntios, capítulo 7. Guardando no coração, estou alegre porque posso confiar em vocês. 2 Coríntios 7, 16. O objetivo da nossa lição de hoje é ensinar a importância de reconhecermos o valor das pessoas que servem a Deus e ao próximo. E o Vamos Louvar, temos duas sugestões: a alegria e amigos de Deus. As orientações importantes, vamos lá. Para a lição de hoje, sugerimos a criação de um cenário bem legal para que o personagem que representa Paulo possa conversar com o seu amigo Tito, um personagem muito especial da nossa história. Para isso, se utilize do painel da cidade de Corinto como pano de fundo e acrescente um tapete verde para dar a ideia de grama. Acrescente também vasinhos de plantas, banquinhos e etc., a fim de criar um ambiente apropriado para uma boa conversa entre amigos. Esmere-se e será um sucesso a sua aula. Que legal, professor! Então está aí a dica principal da nossa revista. Essa é uma orientação geral daquilo que nós achamos importante pontuar para você. E agora nós vamos verificar como ficou o nosso Guardando no Coração. Guardando no coração, aquele momento especial onde nós vamos verdadeiramente guardar no coração dos nossos pequeninos a preciosa, a maravilhosa palavra de Deus. Que privilégio, hein, professor? Você ser esse instrumento de cada domingo, estar aí na sala de aula com as tuas crianças tão preciosas para Jesus. E hoje eu tenho uma ideia que está além da tua revista, professor, tá? Então como eu já tinha em casa e como você também, se você tem acompanhado a nossa revista direitinho, você já tem esse fantoche aqui. Olha aqui. Então, eu acrescentei esse fantoche aqui como mais uma sugestão para você. E se você já fez, é hora de reutilizar. E olha, vale lembrar aqui que o primeiro fantoche que nós criamos de Paulo, quando foi a primeira carta de 1 Coríntios, né, ele era carequinha. Mas aí dessa vez nós colocamos aqui, ó, um acessório que fez uma diferença bem legal no nosso bonequinho. Olha aí, tá? E inclusive esse diferencial aqui está na tua revista, está inclusive na capa da revista. Vamos logo verificar, né? Olha aqui, está na capa da revista, tá bom? Então nós temos aqui
esse acessório na cabeça de Paulo. E hoje ele é o nosso convidado para o momento do Guardando no Coração. As crianças amam fantoches. Pode ser de papel, como este aqui é feito de papel, ó. Ele é feito de uma sacolinha de papel e aqui todo montadinho. Não tem nada praticamente de pincel, é só montado. E aqui você vai conversar com as suas crianças, tá? Nós já, aproveita aqui para mostrar para você como é que ele abre a boca. É justamente na dobradura da sacola é que você faz a abertura para que possa movimentar a boca, ok? Então você vai agora com as crianças apresentar o versículo de hoje. E o apóstolo Paulo vai dizer para as crianças que estas palavras que estão aqui na passagem bíblica são palavras que ele mesmo falou, tá? Essas são as palavras de Paulo. É bom mostrar para as crianças esse detalhe muito importante. Então Paulo disse assim para as crianças: olá, meus amiguinhos! Hoje nós vamos aprender uma parte bem legal da Bíblia. E sabem de uma curiosidade bem interessante? Fui eu que falei essas palavras. Paulo que falou? Então vamos ver o que foi que Paulo falou e que nós vamos memorizar. Vamos lá? Junto com Paulo, todas as crianças são convidadas a recitar e você vai falar palavra por palavra, porque essa idade merece toda a atenção na hora da leitura. Vamos lá? Estou alegre porque posso confiar em vocês. 2 Coríntios 7:16. Então, este é o versículo que você vai usar as dinâmicas que nós temos dado aqui durante todas as nossas lições, né? Colocar crianças de pé, crianças sentadas, crianças, meninos, meninas falando o versículo. E tudo isso são formas que você vai trabalhar de maneira bem alegre, bem divertida, dinâmica, o versículo da palavra de Deus, tá bom? Este aqui foi impresso na gráfica, mas você pode também fazer manual, tá legal? Desde que fique bem bonito, colorido e a criançada possa aproveitar, tá bom? Apóstolo Paulo, muito obrigado pela sua participação, ok? Ok. Então vamos agora para a nossa história! Chegou a hora da nossa história, aquele momento super legal onde a criançada ama participar. Isso porque o professor é alguém bem dinâmico, que deixa a sua criança, permite com que a turma participe. Aí sim, a aula fica bem interessante e acontece aquele tão chamado aprendizado, ok? Então, o nosso tema de hoje é alegria em servir a Deus e ao próximo. Que tema jóia, hein? Você vai poder, com a sua criança aí, aprimorar esses conceitos de servir a Deus e servir ao próximo, tá? Antes, porém, nós vamos fazer duas perguntinhas, né? Você pode fazer essas duas perguntinhas com as suas crianças para estimulá-las para uma aula super legal. Você vai perguntar: quem gosta de se encontrar com um amigo? Deixa a criançada participar. E quem gosta de ser bem tratado pelo seu amigo, né? Com carinho, com respeito, também deixa a turma participar. Aí você vai dizer que foi o que aconteceu com Paulo, o nosso apóstolo Paulo, e ele teve um encontro com um amigo muito legal. O nome desse amigo é Tito, tá? Tito, aí você pede para as crianças repetir o nome Tito, isso, porque já vai aprendendo, acrescentando, né, novos saberes à sua criança. Aí você vai dizer: um belo dia, Paulo se encontrou com seu amigo chamado Tito, na cidade de Macedônia, a outra cidade, não era de Corinto, da Macedônia. Paulo queria saber notícias, ele queria muito saber as notícias, como estavam os irmãos da igreja de Corinto, né? Depois que eles receberam uma carta, porque Paulo enviou uma carta lá para os irmãos de Corinto, mas nós vamos já saber qual era o conteúdo dessa carta. Paulo queria saber
se eles haviam se arrependido e se corrigido das coisas ruins que eles estavam fazendo. Aí você convida as crianças para fazer uma relação de coisas ruins, né? Coisas que não agradam ao Papai do Céu, coisas que não agradam à mamãe, então coisas que não são boas. Vamos lá, e você estimula as crianças a fazer uma relação de coisas que aquela cidade também estava fazendo e que muitas vezes nós também fazemos, né? Brigas, o que mais? Inveja, ciúmes, falta de respeito, falta de perdão, uau, isso é muito sério, e desunião e um monte de outras coisas mais. E aí você vai dizer, enfim, ou por fim, né? Paulo queria saber se eles haviam parado de fazer tudo aquilo que entristece o coração de Jesus. Crianças, muitas vezes você vai conversar com elas, vai aproveitar esse gancho e vai dizer: nós fazemos um montão de coisas iguais aos irmãos de Coríntios, igualmente a que os irmãos de Coríntios faziam. Mas isso não é legal, isso entristece o Papai do Céu. Porém, é muito importante nós ouvirmos os conselhos, né, dos nossos pais, dos nossos professores, de quem mais? Deixa as crianças participarem. Do pastor, isso, do pastor, né? Da vovó, do vizinho, alguém bacana. Então você precisa ouvir os conselhos para que você possa parar de fazer as coisas que não são legais. E foi exatamente isso que Paulo queria saber, né? De Tito, se ao receberem aquela carta, se realmente os irmãos de Coríntios haviam mudado as suas atitudes, o seu comportamento, tá? Então Tito disse para ele assim: Paulo tem uma coisa muito legal para dizer para você, porque Paulo estava até ansioso para saber qual era o resultado da sua carta que ele enviou para a cidade de Coríntios. E ele disse assim: Paulo, a sua carta foi muito importante, foi um espetáculo, porque depois dos seus conselhos, Paulo, aqueles irmãos deixaram de fazer aquelas atitudes erradas que desagradavam ao Senhor. Sabe, a conversa dos dois foi muito maravilhosa. Paulo ficou aliviado. Ai, que bom, né? Que deu resultado, né? Então ele tinha agora, porque ele se sentia muito responsável diante de Deus. Ele tinha responsabilidade com os irmãos de Corinto, tá? Então, por isso, ele ficou super feliz em saber que a sua carta foi muito bem aceita, tá bom? Paulo ficou tão feliz, crianças, tão feliz com aquela notícia, que ele declarou o seu amor pelas pessoas, por aqueles irmãos. Vamos ver o que foi que ele escreveu? Aí você vai abrir aqui a carta, ó. Tchan, 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 tchan. E você vai ler uma passagem que está lá no livro de 2 Coríntios 7,15, que é exatamente uma declaração linda que Paulo fez para aqueles irmãos após saber que eles haviam consertado os seus erros. Ele disse assim: meu amor por vocês cresce mais e mais quando lembro como todos vocês estavam prontos para obedecer a Deus e como me trataram com humildade e respeito. Uau, que bonito, né? Que declaração bonita Paulo fez para os seus irmãos, né? Paulo agradeceu por eles terem entendido que os seus conselhos, tá, eram para o seu bem, para o bem de toda aquela igreja, e desejava que todos continuassem ouvindo os seus conselhos e os seus ensinamentos, tá? E todos eles estão aqui dentro da Bíblia, crianças. Você vai enfatizar para as crianças que tudo que você está falando está na Bíblia Sagrada, tá? Aí você vai dar uma pausa e vai dizer: crianças, será que nós temos ouvido os conselhos de Jesus que estão aqui na Bíblia? Será que também nós temos ouvido os conselhos dos nossos pais, dos professores?
Essa é uma reflexão muito boa para que as crianças possam participar e você valoriza isso como algo muito importante, tá? Paulo disse que se orgulhava porque eles estavam agradando a Deus e ao próximo, porque é assim, quando nós agradamos ao Senhor, é impossível nós não agradarmos ao nosso próximo. Quando nós agradamos ao Senhor, nós agradamos o nosso próximo, nós fazemos as coisas que são boas, somos bondosos e isso todo mundo sai ganhando você, sai ganhando a família, sai ganhando os amiguinhos e principalmente o nosso Papai do Céu. Bem, por fim, Paulo declarou mais uma vez o seu amor pelos irmãos da igreja de Corinto, dizendo assim, aí você vai lá para o visual, tá bom? Você pode até convidar de novo o fantoche, né? Paulo para ler com as crianças, uma vez que ele já apareceu na cena. E você vai ler com as crianças de novo. Vamos lá, criançada, agora elas já decoraram, todos vão dizer juntos. Mais uma vez a declaração de Paulo aos irmãos de Corinto. Vamos lá? Estou alegre porque posso confiar em vocês. Uau, que legal! Paulo ficou muito feliz porque ele sabia que os irmãos de Corinto eram irmãos maravilhosos e que acataram todos os seus conselhos para o bem de toda a igreja de Jesus. Que legal! Essa nossa lição é muito proveitosa e é muito também oportuna para que as crianças possam perceber a necessidade e a importância de obedecerem, de ouvirem os conselhos de todas as pessoas que são mais velhas, tá bom? Deus abençoe, professor, e vamos agora verificar como ficou a nossa atividade extra. A nossa atividade extra de hoje está muito legal. É, na verdade, uma dinâmica que você vai fazer com as crianças. Elas não vão levar nada para casa desta vez, muito embora você fique à vontade. Se quiser preparar algum versículozinho que elas levem, fique à vontade. Mas hoje nós estamos propondo aqui uma dinâmica, onde você vai agitar a turma, vai brincar com a turma através de plaquinhas, tá? Você vai fazer plaquinhas com atitudes erradas e atitudes certas. Aqui eu preparei poucas, porque para que nós possamos acelerar o nosso tempo, mas você poderá fazer outras bem mais conforme as crianças vão participando. Então aí você vai mostrar para as crianças, tá? Sempre uma atitude certa e uma atitude errada, para que elas possam escolher, e você vai colocar aqui no quadro de pregas exatamente conforme a orientação das crianças, tá? Que elas vão acertar de primeira porque elas prestaram bastante atenção na história, então elas vão saber, tá? E aí eu criei aqui algumas palavras, né? Nós temos aqui, ó, mentiras e perdão. Você vai escrever as palavras que você achar interessante, tá bom? Mentiras e perdão, e você vai perguntar das crianças, mentiras é uma atitude errada ou é uma atitude certa? E aí as crianças vão dizer, lógico que elas vão dizer, porque elas aprenderam na hora da lição que é uma atitude errada. Aí você vai colocar aqui ou poderá pedir para uma criança vir colocar. Tudo isso é forma de envolver as crianças na aula, tá? E aí você, lógico que então o perdão é uma atitude, o que, crianças? Uma atitude certa. E na sala de aula, dependendo do teu tempo, professor, você poderá transformar isso aqui numa outra lição, conversando com as tuas crianças, né? E elas vão dizer que elas perdoaram ou que elas não perdoaram, né? E que elas ficaram tristes. Então você vai reforçar a importância de que mesmo ficando triste, quando o amiguinho faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem que pedir ajuda do Papai do Céu e perdoar aquele amiguinho. E aí você vai aproveitar para dar muitas lições. E aí nós temos aqui também, aí você vai ler com elas pausadamente, desobediência. Aí elas vão dizer que é uma atitude errada. Aí coloca aqui também, e aí ficou a palavra gratidão.
Ai, que coisa boa! Você vai ensinar também para elas outros valores sobre a gratidão. Agradecer não só ao Papai do Céu, mas também as pessoas que fazem bondade, né? Como a vovó, como a mamãe, como o coleguinha. Então você vai aproveitar cada palavra dessa para ministrar na vida da tua criança. E aqui nós temos, ó, a palavra escrita palavrões e também respeito. Você vai perguntar e as crianças vão dizer que é uma atitude errada, os palavrões, né? Você vai conversar com as crianças, dizer que não é legal, tá? Isso não é uma coisa que vai ajudar na sua vida. E aqui vai, por último, nós temos aqui o respeito, tá bom? Que ideia legal, gostou? Aproveite para fazer. E aqui, olha, eu fiz uma divisão aqui, que a nossa revista pede para que fique bem claro o que é certo e o que é errado. Eu fiz aqui de forma que eu não danifiquei o meu quadro de pregas, tá? Eu coloquei aqui, ó, essa alça está aqui livre. Só prendi aqui as pontinhas com um truquezinho que eu fiz aqui. Então você vai ter aquele momento seu de pode colocar um grampeadorzinho, alguma coisa que não danifique o teu quadro de pregas para uma próxima vez, tá bom? Que Deus te abençoe, professor. Foi muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando as nossas aulas, tá? Que a paz de Deus seja contigo e que tua aula seja sempre um sucesso e bênção para todas as crianças. Fica na paz de Deus. Até a próxima videoaula. Que bom! Estamos mais uma vez aqui para trazer novidades sobre a nossa revista de juniores, que nesse trimestre está com o tema 2 Coríntios, Paulo, o servo do Senhor. E aí, nós vamos à nossa lição de número 7, que traz como tema o amor de Deus nos consola. O nosso texto bíblico se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7. Guardando no coração, tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. 2 Coríntios 7, 4. Objetivo: entender que Deus é o Consolador perfeito para os momentos de dor e aflição. Seu amor é verdadeiro, consola e não abandona. O Vamos Louvar traz a música Eu Vou, de Aline Nascimento. Orientações importantes. Professor, prepare um mapa para mostrar onde se localiza a cidade grega de Corinto. Providencie 2 pergaminhos. Em um deles escreva 1 Coríntios e no outro escreva 2 Coríntios para comentar sobre as 2 cartas conhecidas que Paulo enviou para a mesma igreja desta localidade. Faça cartazes e escreva as palavras Corinto e ensinar. E ao lado nós vemos os 2 pergaminhos com os 2 livros ou 2 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E agora vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição. Paulo escreveu as cartas de 1 e 2 Coríntios aos irmãos dessa igreja com o intuito de lhes ensinar e esclarecer dúvidas. A cidade de Corinto estava localizada em uma estreita faixa de terra. Na primeira carta, Paulo escreveu enquanto se encontrava em Éfeso, para alertar os irmãos de Corinto sobre vários assuntos, principalmente sobre a tolerância ao pecado. Ao visitar Corinto, depois da primeira carta, sua estadia ali foi bastante conturbada. Quando retornou desta viagem missionária, recebeu a notícia de que os irmãos de lá questionavam sua autoridade. E para responder a esses ataques, Paulo escreveu com muitas lágrimas a segunda carta aos Coríntios e pediu para Tito entregar a eles a mensagem. E aí nós temos a figura 7.1, que é o mapa, né, aonde fica localizada a cidade de Corinto, ali no estreito, né, naquele istmo, chamado istmo. E aí nós temos no quadro menor, né, o mapa, vamos dizer assim, ampliado para mostrar mais a faixa de terra da Grécia. Então nós temos aqui o recorte na figura maior e ali nós temos a posição de Corinto na Grécia, né, na Alcaia.
Também nós temos aí os 2 pergaminhos, 1º e 2ª Coríntios, para comentar que Paulo escreveu essas 2 cartas para esta mesma igreja. E as palavras Corinto e ensinar, como consta na nossa revista. Conforme a nossa sugestão na revista, aqui nós temos 2 cartazes apresentando 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então nós vamos comentar que Paulo escreveu, 2 cartas ao povo de Corinto. Nós sabemos que tem uma outra carta que não foi registrada, apenas nós temos as 2 cartas, 1 e 2 Coríntios, que nós conhecemos mesmo. Mas nós vemos a menção dessa outra carta na Bíblia. Mas o que é interessante é que quando Paulo esteve lá, em Corinto, foi bem conturbada, a sua visita. Então, quando ele sai de lá, o povo, além de tudo, questiona a sua autoridade. E aí ele manda a 2ª carta com exortações ao povo. Mas o que Paulo queria com esta carta? Ele queria ensinar, ensinar ao povo de Corinto as coisas que eles precisariam saber, sobre o evangelho, sobre conduta e muitos outros assuntos. Então, através dessa carta, nós percebemos a mudança, que ocorreu, na vida dos irmãos ali da igreja de Corinto. A importância de termos um mapa para localizar a cidade de Corinto. Corinto ficava na província da Alcaia e a Alcaia ficava no país chamado Grécia. Então aqui nós temos no recorte menor ampliação, deste mapa, onde nós vemos a localização de Atenas e também da Macedônia. Então nós vemos essa parte que vai mais além. Então, esse recorte é apenas para mostrar a localização da cidade de Corinto. Muito bem, vamos aos tópicos da lição de número 7. Primeiro tópico, o amor de Paulo pelos irmãos. Segundo, arrependimento sincero. Terceiro, Deus que consola. E por último, a aplicação. No primeiro tópico, o amor de Paulo pelos irmãos, nós temos os seguintes pontos. Paulo escreve aos coríntios que voltassem a praticar a correta doutrina do Senhor. Os coríntios questionavam sua autoridade como enviado de Deus. Por meio de Tito, Paulo recebeu as boas notícias da igreja de Corinto. Paulo tinha um grande amor por aqueles irmãos. O cristão deve viver separado do pecado porque ama a Cristo. Muito bem, no tópico 1, nós temos Paulo escrevendo aos coríntios para que se voltassem a praticar a correta doutrina do Senhor. Ali foi uma exortação por aquilo que eles estavam praticando, ali naquela comunidade. E quando Paulo escreveu, ele não tinha noção do que aquilo poderia acarretar. Claro que os irmãos ficaram tristes, mas nós sabemos que a tristeza ela vem, mas depois ela provoca a mudança de caráter. Então a exortação ela é algo bom, Quando o nosso pastor ele está nos exortando, isso é algo bom. A gente precisa refletir e ver os erros, aquilo que nós estamos cometendo. E aí nós vemos a ação do Espírito Santo mudando as atitudes. E nós vemos que observamos que ali em Corinto, eles mudaram as suas atitudes. Então, além deles estarem questionando, a autoridade de Paulo também, Paulo amava demais aquela igreja, Paulo, ele tinha um amor muito grande pelos irmãos, um amor grandioso, Mas o amor, ele é incondicional. Por mais que eles estivessem questionando, a sua autoridade como homem de Deus, mesmo assim Paulo os amava, provando que esse amor é o amor de Deus, um amor que não tem condição. Claro, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Isso aí nós devemos deixar bem claro para os nossos alunos, tá bom? Então, esse grande amor de Paulo também cooperou para a mudança dos irmãos em Corinto. Então, ele trouxe,
Tito trouxe a Paulo a grande notícia de que os irmãos tinham se arrependido, né? E Paulo ficou muito feliz por causa da mudança, né, que a sua carta provocou no coração dos irmãos. Então, é uma atitude muito importante, é o perdão, pedir perdão, se arrepender para alcançar, né, o perdão de Deus. E não podemos deixar, né, de citar essa frase: o cristão deve viver separado do pecado, porque Deus, embora ame o pecador, mas o seu desejo é que o cristão ele possa amar a Deus de todo o seu coração e não praticar o pecado. Então aqui nós temos a figura, né, uma figura sugestiva de um livro que pode ser uma Bíblia, né, porque ela traz esse ensinamento. O cristão deve viver longe, né, separado do pecado, né? E é isso que Paulo nos ensina em suas cartas, né? É o que ele bate. O cristão precisa viver longe do pecado. Tópico 2, arrependimento sincero. Primeiro ponto, Paulo foi consolado e ficou animado com as boas notícias que Tito lhe trouxe. Os irmãos mudaram de atitudes. A correção de Deus das tristezas depois gera mudança de caráter. Os cristãos de Corinto estavam vivendo um arrependimento sincero. Quando Cristo habita em nós, somos transformados. Paulo estava bastante animado, também depois de ótimas notícias que Tito trouxe, né, lá da cidade de Corinto, deixou-o animado, né? Por quê? Porque os irmãos de Corinto estavam vivendo um arrependimento sincero, e isso é muito importante, por causa que o cristão ele precisa se arrepender para que haja realmente um genuíno arrependimento e assim eles possam receber o perdão dos pecados. Isso é muito importante. Por isso Paulo estava bastante animado com essa boa notícia, né? E nós sabemos que quando Cristo habita em nós, então nós somos transformados. A nossa maneira de pensar, ela muda, porque Cristo ele habita em nós e o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Muito bem, nós temos a figura 7.3, que é alguém entregando a carta de Paulo, né? Ali, essa carta provocou a mudança de atitude dos irmãos em Corinto. Então, isso é muito animador. Deixou o coração de Paulo bem feliz. Tópico 3, o Deus que consola. Paulo foi um discipulador que zelava pela salvação dos irmãos. Paulo foi consolado pelo seu companheiro Tito, uma pessoa de sua total confiança. Só Deus sabia como estava seu coração. As notícias aliviou o coração de Paulo. O Espírito Santo é o nosso consolador, capaz de nos ajudar a fazer boas escolhas. Consolar deve fazer parte de nossas vidas. Paulo, sabemos que ele foi um discipulador maravilhoso, pois ele zelava pela salvação dos irmãos. Era isso, né, que ele estava preocupado ao enviar as 2 cartas a essa comunidade de Corinto, para que os irmãos pudessem entender, se arrepender daquilo que estavam fazendo, né? E nós sabemos que Tito, né, seu amigo, né, uma pessoa íntegra, ele foi muito importante para consolar Paulo quando ele estava aflito por causa das confusões da igreja de Corinto. Mas Tito, ele era realmente uma pessoa de confiança, né, que trouxe boas notícias a Paulo e assim o animou. Mas a nossa questão também, né, nesse tópico, é falar quem é o nosso consolador. E o que nós temos, né, e devemos ensinar para os nossos alunos, que o nosso maior consolador e o melhor consolador é o Espírito Santo. Então, o conforto é algo que nós precisamos. Nós precisamos ser consolados pelo Espírito Santo, mas também por pessoas, né, que nos cercam. E é isso que nós estamos falando nesse tópico da lição. Quem pode realmente ser aquele que nos conforta? Então, quando nós somos confortados pelo Espírito Santo, nós também podemos confortar outras pessoas, como aqui na nossa figura 7.4, né? Um meninozinho que está confortando um outro que se machucou porque caiu da bicicleta. Claro que se o problema não for
apenas um machucado físico, mas for algo mais grave, essa criança precisa procurar, né, o pastor ou o seu professor da escola dominical para ajudar. Então isso é muito importante que os nossos alunos eles entendam, porque ainda são bem verdinhos no evangelho, tá bom? Então o conforto é algo importante, o consolo é algo importante, mas o mais importante é saber que Deus é quem nos consola. Aplicação. Paulo agiu corretamente ao corrigir as ações erradas de seus irmãos. Apesar de tudo, ele também precisou ser consolado por seu amigo Tito, devido a inúmeras acusações que sofreu. O amor de Deus é verdadeiro, consola e não abandona. Está pronto para nos ajudar a fazer escolhas certas. Paulo ficou muito feliz porque os irmãos de Corinto se arrependeram e desejaram se reconciliar com ele. Nós devemos agir assim. Se cometermos algum erro, devemos demonstrar arrependimento. E aí nós temos os recursos didáticos da história, figura 7.1, o mapa, 7.2, Paulo e Tito, 7.3, irmãos em Corinto, 7.4, ajudando o amigo. Outros materiais que iremos precisar. A frase, né, que você pode colocar numa figura de uma Bíblia ou um cartaz comum, mas que deve ser destacado. O cristão deve viver separado do pecado. Um coração com a palavra amor, uma frase escrito boas notícias. E agora nós vamos confeccionar o visual do nosso versículo. E a sugestão é corações com braços. Olha que interessante. E o nosso versículo diz assim: tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês no meio de todas as nossas aflições. Eu continuo muito animado e cheio de alegria. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Então, o cartaz do nosso versículo sugerido é um coração e braços. Olha só, mas esse braço, ele abraça o coração. Né? Isso daqui será a nossa dinâmica do nosso versículo, né? Como está aí na nossa revista. E aqui nós temos, né, o coração, que você pode fazer do material que você tiver disponível, né? E para os bracinhos, você vai colocar o colchete, né? Olha só, colchete que você vai furar com o furador e colocar os colchetes aqui no lugar para que a mãozinha possa, né, tanto abraçar o coração quanto soltar para mostrar as frases do versículo. E assim diz o nosso versículo: tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês no meio de todas, e aí nós pegamos o outro, todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Então, olha só, né, os nossos corações, eles abraçam, porque afinal de contas, nós estamos falando sobre consolo, conforto, né? E quem não quer um abraço no momento que está triste, no momento de aflição? Então, a sugestão do coração que abraça é justamente por causa da história da nossa lição de hoje, tá bom? Então, aí você vai ensinar primeiro da Bíblia e em seguida você pega o visual do seu versículo e vai ensinar. Logo em seguida você vai fazer a dinâmica com seus alunos. Depois da dinâmica, nós vamos preencher, né, aqui na revista do aluno, né, escrevendo aqui as frases do versículo. Igualmente, o nosso versículo da revista também tem bracinhos para ficar igual aqui ao nosso visual do versículo, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado das nossas sugestões de hoje e até a nossa próxima videoaula.